Olá meus amigos, é um prazer estar aqui novamente para falar com vocês sobre peixe e sobre piscicultura. Hoje no vídeo a gente vai estar mostrando uma espécie que eu tenho quase certeza que você, ou que a maioria das pessoas, não conhece. Um trairão chamado de curupira, ou Oples curupira. Olha que curioso, acompanha o vídeo aí com a gente. Gente, se tem um grupo de peixes que causa muito interesse, ou que trazem muito interesse a pescadores e a todas as pessoas, é o grupo das traíras e dos trairões, né? A história de vida de muita gente começa na vida de pescador aí, ou de pescarias aí pelo Brasil, começa nas traíras e nos trairões, né? Então são peixes que são muito queridos aí no Brasil e muito conhecidos. Até pouco tempo atrás achava-se que existia apenas um tipo de trairão, um tipo de traíra, que são que seriam duas espécies apenas, né? E hoje, depois de muitos estudos, já se tem aí uma reclassificação e na ciência já se dividiu os trairões em vários grupos, em várias espécies de trairões, né? A gente já mostrou aqui no canal alguns tipos de trairões. E também já se tem reclassificado as traíras e já se sabe, ou pelo menos tem trabalhado em cima dessa hipótese, que as traíras também, existem espécies diferentes de traíra no nosso Brasil e na América do Sul em geral. Hoje eu trouxe um bicho diferente, porque quando a gente imagina trairão, né, a gente imagina um peixe de grande porte, e a maioria dos casos realmente são animais maiores do que as conhecidas traíras aí do grupo Malabáricos. Mas eu trouxe um trairão que é conhecido na região amazônica como Oples curupira, lá também é chamado de traíra negra ou de traíra preta, e é esse bichinho aqui da carinha redonda, que é uma curiosidade, e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de mostrar ele aqui para vocês no canal, para vocês conhecerem uma nova espécie de trairão que talvez vocês ainda não tenham visto ou não tenham despertado a curiosidade para esse peixe. Se você ainda não sabe distinguir o que é uma traíra do que é um trairão, é fácil, você entra aí no nosso canal da Aquaminas, e procura o vídeo lá, diferença de traíra e trairão. Você vai encontrar alguns detalhes dessa diferença que vai ficar bem claro aí para você poder reconhecer quando pega uma traíra e quando pega um trairão. Esse animal aqui, Oples curupira ou traíra negra, ela está cadastrada como está no mesmo grupo dos trairões, né? Ele não está no grupo das traíras, dos malabáricos aí, sim no grupo dos trairões. Por dois detalhes que a gente sempre consegue enxergar bem no trairão. Primeiro, aqui de baixo da mandíbula, a gente vê que os dois ossos aqui são bem distantes. Deixa eu aproximar aqui. Esses dois ossos aqui da mandíbula, eles estão paralelos, eles estão nesse sentido aqui, então não se fecham como da traíra, né? E a língua que é lisa, né? A língua não tem placa óssea. Então, se ele não tem espícula, é chamado na literatura de espículas no base rial. Se ele não tem essas espículas que dão um aspecto de lixa na língua, ele é do grupo dos trairões. Se fosse língua áspera, seria do grupo das traíras. O interessante é que esse peixe aqui, que é um animal que foi encontrado na região amazônica, e ele tem em vários rios da região amazônica, interessante que ele não é um animal de grande porte, né? Esse aqui que eu estou segurando já é um exemplar adulto dele. O exemplar que está em torno de 35 para 40 centímetros, já é adulto. Dizem desse peixe, nervosinho, dizem desse peixe chegar a passar de 60 centímetros, mas eu realmente nunca vi, talvez nem acredite que ele fique tão grande assim, porque o que se vê são exemplares abaixo de 40, é o mais comum. 1 quilo e pouquinho, até chegar a 2 quilos já é um grande trairão, ou traíra preta, ou trairão preto, Oples curupira, um grande exemplar já é um peixe de 2 quilos. Então são peixes de menor porte, mas estão no grupo dos trairões, isso é muito legal. O nome desse peixe faz referência a um personagem folclórico, né, o curupira, que é um protetor da floresta. Mas ele então um trairão de menor porte, né, habita as águas em regiões que até mesmo existe o trairão Oples aymara, que é aquele que fica gigante, e no mesmo ambiente você encontra esses trairõezinhos de menor porte, que é o Oples curupira. Ele já foi encontrado ou descrito em diversos rios da região amazônica, Rio Tapajós, Rio Negro, Xingu,
trombetas e outros rios aí da região amazônica, Rio Juruena também. Então ele é amplamente distribuído na região norte. Mas é uma espécie que foi descrita recentemente, ele foi descrito em 2009, então esse peixe apareceu para a ciência a partir de 2009, então se tem pouca informação sobre o animal. Quando a espécie é descrita recentemente, a gente ainda não tem tanta informação, pouca informação na literatura, pouca informação na internet sobre esse animal. Hábito reprodutivo, desenvolvimento, então tem suspeitas, né? Mas ainda tem pouca informação disponível sobre o bicho, por ser uma espécie recentemente descoberta ou pelo menos recentemente classificada. E o porquê dessa confusão? Porque realmente ele habitava um local em que havia outras traíras e havia outros trairões. Então poderia ser pego aí por pescadores, certamente quem já pescou na região amazônica talvez já pegou um bicho desse e achou que era um trairãozinho pequeno, né? E talvez estava pegando um curupira de porte grande, vamos dizer. Eu mesmo em algumas pescarias em região amazônica já tive a oportunidade de pescar esse animal aqui e na hora me causou uma estranheza, poxa, que peixe diferente, mais escuro, mais num formato de cabeça um pouco diferente, curioso, legal. É uma espécie recentemente descoberta e que tem pouca informação sobre ela. No entanto, mesmo sendo uma espécie com poucas informações, né, como é do grupo dos trairões e das traíras, eles têm algumas particularidades que são iguais para todos da espécie, né? O tipo de reprodução não são espécies migradoras, então são peixes que reproduzem com desova parcelada e desova em águas paradas, né, desova em ambiente lêntico. Constrói ninho, cuida da prole, isso são características desse grupo de todos os trairões e das traíras, né? Cuidam do ninho, cuidam dos filhotes, então tem cuidado parental na espécie, então não é uma espécie migradora. E o dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre machos e fêmeas nesse grupo de trairões e traíras é dificílimo de se achar, então é muito difícil separar apenas no olhar um macho de uma fêmea dos trairões. São peixes muito resistentes, né? São resistentes a manejo, são resistentes também a uma baixa qualidade na água, principalmente com relação a níveis de oxigênio, né? O grupo das traíras, principalmente, são muito resistentes a níveis mais baixos de oxigênio na água, porque são peixes adaptados para uma vida em lagoas ou em água mais parada, né? Onde ele tem muito sucesso na caça. É uma espécie carnívora, e é uma espécie carnívora piscívora, se alimenta principalmente de pequenos peixes, né? Como qualquer outro trairão e qualquer outra traíra também se alimenta. É um predador de emboscada, né? O uso da camuflagem, por isso ele conta com essa cor, que é uma cor escura, que se camufla muito bem em meio vegetação ou em meio a troncos, né? E nessa espécie a coloração ainda é mais escura do que em outras espécies, talvez de traíra. E ele usa dessa camuflagem para poder ficar escondido e quando a sua presa ou o peixinho menor passar perto dele, ele tem um ataque muito violento. Os trairões... Nossa vida, pulou um peixe, ele até me assustou. Os trairões, eles têm uma arrancada inicial muito forte, né? Então é um peixe que ele tem uma explosão na arrancada para caça. Então essa é a estratégia de caça das traíras e dos trairões, né? Ficam ali escondidos na espreita e quando passa um peixinho ele tem uma arrancada violenta e consegue apanhar a presa. Conta com dentes para isso, né? Esse grupo tem uma mordida forte e tem dentes muito afiados que agarram a presa e consegue segurá-la para poder engolir, onde eles engolem a presa inteira. Tem um hábito geralmente noturno, né? É mais ativo pelo menos no período chamado de crepuscular, ali no período da tarde ou no período da noite ele também é bastante ativo. Isso lhe dá uma vantagem na caça. Quando o ambiente começa a ficar um pouco mais escuro, ele consegue ainda mais sucesso, porque o peixinho distraído vai passar ainda mais próximo dele. Bom, vou dar uma olhadinha, vamos ver se ele me permite aqui. Eu estou com o peixe dentro da água, viu gente? Para não judiar dele, a gente sempre tem esse cuidado. Por vezes até tem que falar isso aqui, por vezes pessoas ficam preocupadas com o peixe aqui no canal. Eu vou até mostrar esse detalhe, como é que a gente grava, né? Olha só, o peixe está na bacia, numa água bastante limpa, transparentinha, então ele está super confortável e eu estou falando com ele e o peixe está aqui bem confortável. Enquanto eu falo, o peixe descansa aqui um pouco. Mas agora eu vou tirar ele da água para a gente estar mostrando alguns detalhes do peixe. A princípio que chama atenção é a cor, né? Que é bastante escurecida na espécie. A cabeça é mais curta e bem mais robusta do que nos outros trairões. Veja como é larga a cabeça do peixe. Possui os olhos até bem grandes, que é a característica das espécies carnívoras e predadoras aí, né?
e a mandíbula bem mais larga do que comparado com as traíras e outros trairões. Então eu posso dizer que tem uma cabeçona bem mais robusta e enlarguecido do que outros trairões. E o focinho, que é a região da boca, é ligeiramente mais curto também do que em outras espécies. Se reparar, apesar de estar no mesmo ambiente dos trairões amazônicos, né, do Ópleas aymara, mas ele não tem aquela pinta bem característica aqui do opérculo que contém os trairões amazônicos, aí, o Ópleas aymara, né? Se na sua classificação os taxonomistas também contam com outras características, como quantidade de raios nas nadadeiras, quantidade de escama na linha lateral. Então quem faz a classificação dos peixes também tem essas chaves de identificação para poder chegar na espécie correta. E também usam bastante de furinhos ou poros que estão embaixo aí do dentário, que são alguns buraquinhos que tem aqui debaixo da mandíbula do animal, que também ajuda na classificação, tanto aqui embaixo quanto também em cima aí da cabeça. Em geral, os trairões possuem esse corpo mais cilíndrico, né, arredondado aqui. A cauda não tem aquele estrangulamento que é comum em espécies de peixe de piracema. Não existe aqui a nadadeira adiposa, porque realmente é um peixe que reproduz em água parada. E a nadadeira é bem ampla, mas arredondada. Não é nadadeira bifurcada como a gente encontra em espécies aí de piracema. Muito bonito o peixe, muito interessante. Um trairão de pequeno porte, da região amazônica, região de águas mais quentes, né? E que habitam ali, que recentemente foi descoberto, e agora a gente traz ele aqui para colocar um pouco mais de informação. Não é um peixe que está dentro da piscicultura, né? Até mesmo acredito que não vai ter tanto interesse para a piscicultura por ser uma espécie de porte menor. Mas já se fala alguma coisa desse peixe dentro do aquarismo, porque tem uma coloração diferente, uma coloração bonita, que fica meio camuflado, fica muito bonito dentro de aquário. Então algumas pessoas já têm trabalhado ou utilizado essa espécie como uma espécie ornamental, para quem trabalha com aquarismo jumbo, fica bem bonito, um Ópleas curupira dentro do aquário. É um peixe bastante curioso, né? É isso, vamos dar uma última olhada no bicho, que eu achei muito legal poder trazer aqui para vocês. Um trairãozinho muito simpático, muito diferente, uma raridade aqui para nós, e que foi um prazer poder apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre mais uma dessas riquezas aí do Brasil, mostrando como é que a gente é rico em diversidade de espécies e também o tanto que a gente precisa ainda conhecer a nossa espécie, conhecer para poder preservar. Tá bom, gente? Um abraço a todos, até nosso próximo encontro.